Olá, meu aluno, olá, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula sobre morfologia da banca FGV. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Virgínia Amaral, professora de Língua Portuguesa e Redação para Concursos. E neste encontro de hoje, a gente vai trabalhar morfologia, mas morfologia, que é a área, da língua portuguesa, da gramática, na verdade, que estuda a classe de palavras, a gente não vai ver todas as classes, porque são muitas. Então, eu escolhi aquela classe de palavras que é predileta, favorita da banca FGV, que é a classe dos adjetivos. Então, hoje a gente vai ver como é que a banca FGV costuma abordar este conteúdo de adjetivo, baseado também em questões da banca. Então, a gente vai ver uma parte de teoria. E na segunda etapa dessa nossa aula, no segundo momento da nossa aula, a gente vai aplicar aquilo que vimos em resolução de questões, ok? Então, sem mais delongas, vamos logo para o conteúdo da aula de hoje. Morfologia da banca FGV. Deixa eu só ajustar uma coisinha aqui. Pronto, vai ficar mais confortável para escrever. Beleza. Adjetivo. O que é um adjetivo? O que é essa classe de palavra? O que ela significa? Qual é a função dela? Então, vê só. O adjetivo é aquela classe, deixa eu só trocar aqui, uma classe de palavras que, olha só, ele pode qualifica, restringe, especifica, ou ainda é aquela classe que pode o quê? Explicar, mas olha só, cuidado, tá? Ele vai explicar um substantivo ou termo com valor de substantivo. Peraí, que a separação silábica aqui ficou um pouco comprometida, vamos colocar aqui embaixo, substantivo. Então, o que é que isso significa? Significa que o adjetivo é aquela classe de palavras que vai o quê? Que vai qualificar, restringir, especificar, explicar. Deixa eu só tirar explica, né? Não sem o R, tá? Então, ele qualifica, restringe, especifica ou explica um substantivo, ou seja, um nome. Porque provavelmente você lembra lá da tia Mari Cleide, lá do ensino fundamental, quando ela te ensinou, né, o que é um substantivo. O que é um substantivo? É aquela classe que dá nome aos seres, às coisas, aos sentimentos, às ações. Então, esse é o substantivo, é aquela classe que nomeia as coisas, os seres, as pessoas, é um substantivo. Então, sempre que você tem aquela palavra que qualifica, restringe, explica, especifica um substantivo, ou seja, que explica, qualifica, restringe um nome, você vai ter um adjetivo, tá? Então, a gente pode colocar assim. Prof, por que você está repetindo tanto isso, né? De que qualifica, restringe, especifica e explica? Porque às vezes a banca FGV pede exatamente isso no enunciado. Ela pede assim: assinale a alternativa em que o termo em destaque qualifica um elemento anterior, ou restringe, ou especifica, ou ainda explica um termo anterior, ou o termo que acompanha. E aí, no fim das contas, o que é que ela está pedindo? Ela está pedindo para você identificar qual alternativa tem o quê? Tem um adjetivo destacado. Simples assim. Então, a FGV ela não costuma muito a dizer assim, qual alternativa tem um adjetivo? Pura e simplesmente. Não, ela sempre coloca um incrementozinho ou faz essa pergunta de uma maneira um pouco mais difícil e aí você já está sabendo, né, que essa é a função do adjetivo, essa é o papel dos adjetivos. Vamos ver aqui um exemplo de um adjetivo em uma frase? Deixa eu colocar aqui de outra cor. Vamos colocar aqui. A longa prova foi aplicada hoje. Olha só, a longa prova foi aplicada hoje. Eu tenho aqui um adjetivo? Tenho, porque eu tenho um elemento que
qualifica um nome. Quem é que está qualificando o nome aqui? É o adjetivo longa. Veja que ele está o quê? Qualificando essa prova. É uma prova curta? Não. É uma prova qualquer? Também não. É uma prova o quê? Extensa, uma prova longa. Então, observe que ela está acompanhando, olha só, um substantivo. Que é o substantivo? Prova. Então, vamos colocar aqui. Longa é adjetivo, enquanto que prova é um substantivo. Então, a gente tem aqui um exemplo do uso, tá, de adjetivo. O adjetivo, basicamente, é isso. Mas é claro, né, que para a FGV não vai ser só isso daí de você saber identificar um adjetivo. Ela sempre costuma, né, a modificar, a colocar um ziriguidum aí para dificultar a vida do concurseiro, né? Mas não vai ser o seu caso, porque você já está aqui aprendendo como é que ela funciona. Então, tem um elemento que a FGV gosta bastante. Ela tem, assim, uma predileção por esse conteúdo, que é o tal do adjetivo de relação. Você já ouviu falar nesse termo, adjetivo de relação? Eu acho pouco provável, ou se já ouviu, né? Porque você já está aí fazendo algumas questões da FGV. Porque isso é bem comum, tá? A banca gosta bastante desse tal de adjetivo de relação. E o que é esse adjetivo de relação, professora? É basicamente o seguinte: para a gente poder entender bem o que é um adjetivo de relação, a gente primeiro tem que entender que o adjetivo ele pode trazer um sentido que é objetivo ou um sentido que é subjetivo. Como assim, prof? É porque alguns adjetivos podem trazer uma ideia, uma característica, uma qualidade que é subjetiva e outros trazem uma qualidade, uma característica que é objetiva daquele ser, daquele substantivo. Vamos ver aqui nos casos, tá? Eu vou passar uma linha aqui para a gente entender essa relação entre adjetivo com valor. Opa, esqueci de trocar. Pronto. Adjetivo de valor subjetivo. O que acontece com esse adjetivo de valor subjetivo? Esse adjetivo de valor subjetivo é aquele que traz uma ideia que pode variar de acordo com quem está dando aquela característica. Então, ela é variável. Ela tem a ver com a opinião, com a visão de mundo, o ponto de vista de alguém. Ou ainda, e esse é o principal para você conseguir diferenciar um adjetivo de valor subjetivo de um adjetivo de valor objetivo, é que você vai conseguir flexionar no grau aumentativo. Certo? Deixa eu colocar maior para você conseguir enxergar melhor. Deixa eu só colocar aqui. O iPad grande, pronto. Então, o adjetivo de valor subjetivo, ele é o quê? Ele é variável, ele tem a ver com a opinião, o ponto de vista de alguém e ele pode flexionar o quê? Para o grau aumentativo. Anota essa parte aqui, tá? Isso daqui é muito importante, certo? Essa parte aqui, ó, que pode flexionar para o grau aumentativo. Isso daqui é o grande pulo do gato e muita gente não sabe, ok? Vamos ver um exemplo de um adjetivo de valor subjetivo? Vamos colocar a seguinte frase, ó. Exemplo, José é feio. Veja, professora, coitado do José. Pois é, mas imagina o seguinte, tá lá, José, concurseiro, né? Tá aí na luta e tal, estudando, ó, para carreiras policiais. O cara se esforça. O sonho do cara é ser PRF. E aí, ó, estudou. E naquele período em que José estava estudando, geralmente, né, o concurseiro ele dá uma desleixada ali, né? Deixa de cortar o cabelo, de fazer a barba, às vezes até esquece de tomar banho, né? Confesse que isso acontece. Então, a criatura fica um pouco assim, né? Prejudicada, fica um pouco judiada. E aí, foi o caso do José. Coitado, né? Enquanto o José estava lá estudando para concurso, José, quando alguém olhava para o José, dizia assim, José é feio. Triste, né? Pois é. Então, aqui, ó, José é feio. Então, esse feio aqui, a gente pode considerar como um adjetivo. Vamos colocar assim. Um adjetivo de valor
subjetivo. Por quê, prof? Porque agora imagine o seguinte, José estudou, se empenhou, o cara se dedicou, realmente assim, aquela coisa que ele deu sangue, que não é nem mais da suor, assim, ele deu sangue mesmo para passar nesse concurso da PRF. E, enfim, José foi aprovado. Poxa, felicidade, né? E aí, no momento em que José foi aprovado, nomeado, tomou posse, pegou aquela farda assim, aí colocou, menino, o negócio se transformou. Rapaz, foi assim. Tá ligado aquela transformação das princesas da Disney? Foi tipo o José. O José botou a farda, menino, foi quase a Cinderela ali, ó. Chegou a farda madrinha, deu uma girada assim no José. José ficou bonito. José ficou muito bonito. Então, vê se não é esse adjetivo feio, não é algo subjetivo? Por quê? Porque a depender da situação, José, concurseiro, era feio. Depois que ele passou no concurso, José ficou o quê? Ficou bonito, tá? Então, isso é pra você, viu, meu aluno concurseiro que tá aí, né? Meio desprovido de beleza. Não fique assim muito triste não, porque quando você passar no concurso, essa beleza vem, tá? Porque bonito e feio são adjetivos de valor o quê? Subjetivo. Então, José é bonito, olha só. Mudou. Agora, José já é bonito. Então, eu tenho um adjetivo de valor subjetivo. Quer tirar a prova real, quer tirar a prova dos 9 de que realmente esses dois adjetivos aqui, feio e bonito, são adjetivos de valor subjetivo? Quero, prof, que eu ainda não acredito em você. Tô achando que isso é tudo história da senhora, preconceito com o pessoal que não é aprovado ainda, com os pobres dos concurseiros. Então, vamos resolver isso. Quer tirar a prova real? É só você pegar esses dois adjetivos, feio e bonito, e tenta colocar no grau aumentativo. Vamos só colocar o advérbio muito, para ver se dá certo. José é muito feio. Deu certo? Deu. Então, realmente, ele é de valor o quê? Subjetivo. Tenta aqui embaixo. José é muito bonito. Deu certo? Deu também. Então, realmente, feio e bonito são adjetivos de valor subjetivo. Porque, inclusive, eu consigo colocar esses adjetivos no grau aumentativo. Bom? Então, aqui, só para a gente poder ver de novo, adjetivo de valor subjetivo é aquele que é variável, que expressa a opinião de alguém, o ponto de vista de alguém e, principalmente, pode ser flexionado para o grau aumentativo, certo? Então, esse é o adjetivo de valor subjetivo. Beleza, prof. Você falou e não explicou ainda o que é esse tal de adjetivo de relação. Pois é, o adjetivo de relação, ele é o oposto do adjetivo de valor subjetivo. O adjetivo de relação é aquele adjetivo que tem um valor? Um adjetivo de valor objetivo. Ou seja, ele não vai o quê? Ele não vai variar, ele não vai expressar a opinião de alguém. Por quê? Porque não tem como você modificar aquilo dali. Aquilo dali é algo que é inerente àquele ser, que não muda. Você não consegue transformar aquilo dali em uma questão de ponto de vista, em uma questão de, como foi aqui o feio e bonito, né? Tem até aquele ditado, né? O feio, bonito, a quem ama, né? O feio, bonito lhe parece. Então, veja que é algo realmente o quê? A depender da opinião de alguém, a depender do ponto de vista. Mas já no adjetivo de relação, não há isso. Ele é um adjetivo de valor objetivo. Ou seja, não, olha só, não expressa o ponto de vista de alguém. Tá? E o principal, além de não expressar o ponto de vista de alguém, vou colocar aqui de outra cor, você não, vou colocar só de uma cor mais vibrante ainda, não pode flexionar para o grau aumentativo. Essa é a grande diferença entre um adjetivo de relação e o adjetivo de valor
subjetivo. Porque no de valor subjetivo, eu posso flexionar para o grau aumentativo. Olha só, José é muito feio. José é feíssimo. Olha só, eu posso até colocar no superlativo sintético. Então, veja que realmente é possível flexionar. Mas no adjetivo de relação, não. Então, ele não expressa o ponto de vista de alguém e ele não pode flexionar para o grau aumentativo. Quer ver um exemplo de adjetivo de relação? Vamos ver um exemplo aqui, ó. A energia solar é cara. Vou colocar assim. A energia solar é cara. Aqui, esse adjetivo solar. Isso daqui expressa a opinião de alguém? Aí você pode dizer assim, poxa, aquelas placas que tem lá, né, que ficam captando a luz do sol para gerar energia, aquilo dali não é energia solar, não. Aquilo dali é energia eólica. É uma questão de opinião, de ponto de vista de alguém? Claro que não. Isso daí tem a ver com o quê? Tem a ver com algo que é inerente, que é objetivo, que não varia, que não expressa a opinião de alguém. E vê só, tenta aqui fazer que nem a gente fez com o José feio e passou para José muito feio. Tenta colocar solar no grau aumentativo para ver se dá certo. A energia muito solar é cara, dá certo. A energia muito solar é cara, dá certo? Não, não dá certo, tá? Vê que ficou inadequado. Por quê? Porque você não consegue passar o adjetivo solar para o grau aumentativo. Então, aqui em a energia solar, o termo solar, o adjetivo solar é um adjetivo de relação. Então, adjetivo de relação. Então, essa é a diferença entre o adjetivo de relação e o adjetivo de valor subjetivo. A FGV ama isso daqui e ela ama principalmente esse termo, tá? De relação. Ela gosta bastante. Então, se aparecer na sua prova, você já sabe o que significa. Porque muita gente não sabe o que significa, o que é que acontece? Acaba chutando a questão. Já não vai ser a sua situação, porque é bem tranquilo, né? Bem fácil, não tem nada do outro mundo aqui, então dá para você acertar bem, principalmente agora que você sabe o que significa adjetivo de relação. Então, vimos já o que significa, qual é, né, o papel, qual é a função do adjetivo, e vimos agora o que é um adjetivo de relação e um adjetivo de valor subjetivo. Pois bem, só para a gente fixar melhor essa parte do adjetivo de relação, coloquei aqui um pequeno resumo, tá? Então, o adjetivo de relação, ele tem valor semântico objetivo. O que é isso, prof, de valor semântico? Tem a ver com o sentido, tá? Então, ele tem um sentido objetivo e ele é derivado por sufixação de um substantivo. Como assim, professora? Vê só, ó. O energia solar. O termo solar vem de onde? Ah, prof, vem do sol. Exatamente. Então, veja que eu fiz por um processo de sufixação, eu acrescentei um sufixo, ou seja, eu acrescentei um morfema, um elemento, uma partezinha da palavra depois do meu radical. Eu acrescentei o sufixo a. Então, realmente foi um processo de sufixação que veio de um substantivo. Foi o caso aqui, ó. Sol mais a dá o adjetivo solar. Ele vem após um substantivo, que é exatamente isso aqui, ó, energia solar. Energia é um substantivo e solar, adjetivo. Então, realmente, ele veio depois de um substantivo e ele não pode variar o quê? Para o grau superlativo. Exatamente isso que a gente acabou de ver. Então, já temos aqui o resuminho de adjetivo de relação. Já dá uma olhadinha aí, tira o print, esse é o momento do print, tá? Pronto. Tirou o print, vamos continuar aqui. Locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? A locução adjetiva é quando eu tenho duas palavras, tá? E essas palavras elas conseguem desempenhar o papel de um adjetivo. Então, quando você tiver duas palavras que têm sentido igual a de um adjetivo.
adjetivo. Geralmente, a locução adjetiva ela vai vir da seguinte maneira, ó. Vai vir uma preposição, mais um adjetivo. Opa, perdão, mais um adjetivo não. Mais um substantivo. E aí ele vai ser equivalente a um adjetivo. O que é que acontece? Se você já fez provas da banca CESP, por exemplo, você já viu uma das questões de reescrita da CESP, não é isso? Pois bem, só que as questões de reescrita da CESP não são iguais às questões de reescrita da FGV. Cada banca ela faz o seu estilo de questão de reescrita e a FGV ela gosta muito de pedir exatamente para você trocar uma locução adjetiva, ou seja, duas palavras, por um adjetivo equivalente. Ou ainda, né, você trocar toda uma oração adjetiva por uma adjetiva equivalente, tá? Então, essa é a questão de reescrita da FGV, que é mais comum, tá bom? Então, como é que a gente faz essa passagem, né, de uma locução adjetiva para um adjetivo ou vice-versa? Vamos ver aqui alguns exemplos de locuções adjetivas, tá? E os adjetivos correspondentes. Então, primeiro, vamos ver aqui, ó. Amor de mãe. Esse de mãe, eu tenho um adjetivo que é equivalente, ou seja, uma palavra só que é equivalente a esse de mãe. Aqui a gente tem uma locução adjetiva, tá? Pronto. Tenho sim, né? Qual é o adjetivo equivalente? Materno. Então, veja aqui eu tenho duas palavras que desempenham a mesma função de um adjetivo. Outro exemplo. Luz do sol. Esse do sol, eu tenho um adjetivo equivalente? Tenho, que é o adjetivo o quê? Solar. Pronto. Prof, então quer dizer que eu sempre vou ter um adjetivo equivalente para minha locução adjetiva? Não, tá? Nem sempre, cuidado. Algumas vezes você tem uma locução adjetiva, mas você não vai ter um adjetivo equivalente. Você não vai ter uma palavra só que consiga substituir. Quer ver um exemplo? Vamos ver aqui, ó. As músicas do pianista. Aqui em do pianista, eu tenho uma locução adjetiva? Tenho. Por quê? Porque, olha só, ele não desempenha a função de um adjetivo. Vê que ele está, primeiro, acompanhando um substantivo. Substantivo, músicas. Então, ele acompanha o substantivo. E aqui eu tenho uma locução adjetiva, porque, olha só, ele restringe, ele especifica. Que músicas são essas? São músicas quaisquer? Não, são músicas específicas. São as músicas do pianista, tá? Mas nesse caso aqui, eu consigo trocar essa locução adjetiva do pianista por um adjetivo equivalente? Infelizmente não, eu não tenho como fazer essa troca, tá bom? Então, realmente aqui em do pianista, eu não vou ter um adjetivo equivalente, tá? Não tem como você ter um adjetivo equivalente, por isso que nem sempre funciona, tá bom? Você trocar uma locução adjetiva por um adjetivo só, tá? Tem que ver bem a situação. Cada caso é um caso, né? Língua portuguesa tem muito disso, tá? A língua portuguesa, a gente vê as regras, né? Mas a gente também vê as exceções a essas regras, ok? A pessoa até diz, tem mais exceção do que regra na língua portuguesa, mas a vida é assim. E a língua portuguesa, ela é viva, né? Por isso que a gente não consegue restringir tanto, colocar tantas fórmulas e regras e tal. Isso daí você deixa para matemática. A língua portuguesa não, a língua portuguesa é essa coisa assim livre, maravilhosa. Ok? Então, vimos aqui a locução adjetiva. E agora a gente já vai... não, antes da gente passar para as questões, deixa só eu trabalhar mais um elemento aqui com vocês. Só aqui, rapidinho. Vamos ver só.
posição do adjetivo e do substantivo. Isso daqui é um outro assunto que costuma aparecer bastante para a banca FGV, tá bom? Que ela vai pedir para você analisar a posição que o adjetivo ocupa com relação ao substantivo, e ela vai pedir também para você analisar se há mudança de sentido, se há mudança de classe gramatical. Como assim, prof? Vamos analisar aqui algumas situações, tá? Vou colocar aqui abaixo, e aí vocês vão analisando aqui comigo. Vamos ver assim. Quando a gente troca a posição e não muda o sentido, nem a classe gramatical. Então, se eu escrevesse da seguinte maneira: gato bonito, e trocasse por bonito, gato. Teria mudança de sentido aqui? De gato bonito para bonito, gato? Não, né? O sentido continua o quê? O mesmo. Não há mudança de sentido. E tem mudança de classe gramatical? Vamos analisar aqui no primeiro. Gato bonito. Quem é aqui o substantivo? O substantivo é gato. Gato é o meu substantivo. E quem é o meu adjetivo? O meu adjetivo é bonito. Então, aqui eu tenho adjetivo e aqui eu tenho o meu substantivo, tudo certinho. E agora, nessa minha reescrita de bonito, gato. Bonito continua sendo adjetivo? Continua. Então, aqui eu continuo tendo um adjetivo. E gato continua sendo meu substantivo? Continua também. Então, existem situações em que você, ao reescrever, mudando a posição do substantivo e do adjetivo entre si, não há mudança nem de sentido nem de classe gramatical. Tudo fica como está. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, se você muda a posição do adjetivo e do substantivo entre si, ou seja, eles trocarem de posição, vai haver o quê? Uma mudança de sentido, apesar de não haver uma mudança de classe gramatical. Quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui, tá? Nesse caso, agora a gente vai ver o 2, que é muda. Muda o sentido, mas não muda a classe gramatical. Vou colocar aqui. Concurseiro. Pobre. Pobre. Concurseiro. Então, aqui eu tenho concurseiro pobre e pobre concurseiro. Tem mudança de sentido aqui? Tem sim, né? Porque olha só, no primeiro, em concurseiro pobre, qual é o sentido que eu tenho aqui? Eu tenho sentido, ó, financeiro. Deixa eu colocar aqui do lado. Eu tenho sentido de pobre no sentido, ó, de dinheiro. Que a pessoa tá com pouco dinheiro, né? Que esse é o concurseiro raiz, né? Concurseiro com dinheiro já é o concurseiro Nutella. O concurseiro raiz mesmo é aquele que tá querendo mudar de vida, por isso que tá estudando para concurso. Pois bem, agora em pobre concurseiro. Pobre concurseiro já não tem mais um sentido de financeiro. Tem a ver com o sentido de coitado. Viu só? Teve mudança de sentido. Mas houve mudança da minha classe gramatical? Não, porque olha, observa aqui comigo. Concurseiro, ó, concurseiro é substantivo. E pobre é adjetivo. E aqui em pobre concurseiro, pobre continua sendo adjetivo e concurseiro continua sendo substantivo. Então, não houve mudança de classe gramatical, mas houve mudança de sentido. E para a gente encerrar essa parte aqui da posição do adjetivo e do substantivo, a gente tem o caso em que há mudança de classe e há mudança também de sentido ao mesmo tempo. Vamos analisar aqui, ó. 3. Muda o sentido
e a classe gramatical. Um exemplo. Jogador brasileiro e brasileiro jogador. Então, olha que aqui eu tenho uma mudança de sentido e tenho uma mudança de classe gramatical. Por quê? Aqui, ó, em jogador brasileiro, jogador é o meu substantivo. E brasileiro é o meu adjetivo. Por quê, prof? Porque ele tá, ó, caracterizando esse meu jogador. Então, é um jogador que é brasileiro. Agora aqui em brasileiro jogador. Agora brasileiro já é o meu o quê? O meu substantivo. Teve mudança de classe. E jogador? Jogador passou a ser o quê? O meu adjetivo, porque ele está agora, ó, qualificando. Que tipo de brasileiro é esse? É um brasileiro que é pedreiro? É um brasileiro que é empresário? Não, é um brasileiro que é jogador. Então, observe que houve mudança de sentido e de classe gramatical, bom? Essa parte aqui, esse último, tá, que a gente acabou de ver, é o que geralmente costuma a cair na prova da FGV, tá bom? Então, cuidado, tá? Então, muda o sentido e muda a classe gramatical quando? Quando a gente tem, por exemplo, jogador brasileiro. Então, veja que é um jogador, mas é um jogador de qualquer nacionalidade? Não, é um jogador que é brasileiro. Agora, se eu inverto, brasileiro jogador. Agora, é um brasileiro, uma pessoa do Brasil e ele é empresário, ele é açougueiro, ele é taxista? Não, ele é jogador. Então, veja que esse jogador agora está atribuindo uma característica a esse brasileiro. Bom, então essas são as questões que a gente tinha que trabalhar aqui para a parte de teoria da FGV, tá? Essa parte de adjetivo. E agora a gente vai praticar o que vimos. Vamos agora fazer algumas questões. Vamos lá para a primeira questão. Na primeira questão, nós temos o seguinte. Em todas as frases abaixo, há adjetivos destacados. O adjetivo que representa a opinião, olha só, a opinião do autor da frase é. Então, é aquela questão lá que pede, não um adjetivo de valor, o quê? Subjetivo. Então, aqui na letra A, o homem é o único animal que ri. E aí, esse único, ele expressa a opinião do autor? Veja que aqui em único não é algo assim que varia de acordo com a pessoa, né? Não é uma questão de opinião. Quando ele diz o homem é o único animal que ri, isso é inclusive o que? Algo objetivo, cientificamente comprovado até. Então veja que não tem nada a ver com a opinião de ninguém nesse caso. E tenta aqui acrescentar o muito para ver se dá certo. O homem é o muito único. Dá certo? Não dá. Então, se eu não consigo... Então, se eu não consigo modificar, não consigo acrescentar, como eu não consigo acrescentar o muito aqui, não tem como ele ser um adjetivo de opinião. Por quê? Lembra lá? No adjetivo de opinião, eu consigo passar para o grau superlativo, tá bom? Então, isso é possível. Certo? Então, aqui eu não consegui fazer isso, logo não é a letra A. Letra B. As grandes obras podem não ser obras grandes. Ih, olha só. As grandes obras podem não ser obras grandes. Será que pode ser esse? Ah, prof, mas não dá para colocar o muito. É verdade. Então, vamos ver as outras alternativas. Os dias atuais passam mais rapidamente. E aí, esse atuais tem a ver com a opinião do autor? Não, né? Sobre algo que está acontecendo agora. Letra D. As provas extensas trazem muito cansaço. Eita, professor, ó, se colocar as provas muito extensas trazem muito cansaço. Até pode ser, mas veja que aqui não tem muito a ver com a opinião do autor. Por quê? Porque ele não está dizendo assim, ó, eu achei essa prova extensa. Veja que isso daqui ele está colocando como uma verdade universal. Porque olha só, todo mundo não acha que uma prova extensa é cansativa?
Sim. Então, nesse caso aqui, a gente não pode ver como a opinião do autor, tá? Isso realmente é algo objetivo, não é subjetivo. Letra E. Nuvens cinzentas anunciam chuva. Também não tem como ser objetivo, tá? Ou, perdão, não tem como ser subjetivo, tá? Esses cinzentas. Porque isso é uma característica de quê? De todas as nuvens. Isso é um valor objetivo, ou um adjetivo de relação, né? Como a gente disse. E aí restou-nos a letra B, tá? As grandes obras podem não ser obras grandes. Por que, prof, é a letra B? Porque veja que esse grandes aqui não está no sentido de extensão. Observe que a banca, ela optou por esse adjetivo, que ele tem um duplo sentido. Ele tem um duplo significado. Deixa eu só ajeitar aqui. Ele possui um duplo significado. Nossa, agora foi. Pronto. Ele possui um duplo significado, que é o quê? É o significado de que não é grande no sentido de extensão, mas no sentido de grandiosa, tá? Então, é nesse sentido aqui de grandiosa. Então, as obras grandiosas, as grandiosas obras, podem não ser obras grandes. Então, ele está dizendo assim, essas obras que as pessoas valorizam muito, nem sempre elas precisam ser obras o quê? Extensas. E observe que essa ideia de o que é uma obra grandiosa e o que não é uma obra grandiosa tem a ver com o quê? Tem a ver com a opinião do autor. Isso é algo subjetivo, porque eu posso achar uma obra grandiosa e outra pessoa pode não achar. Então, por isso que aqui o gabarito da gente é a letra B, tá bom? Letra B é o nosso gabarito. Prosseguindo aqui. Em todas as opções abaixo, há uma sequência de adjetivos que expressam a mesma ideia. A opção em que esses adjetivos partem do menos para o mais intenso é... Então, olha só. Quem é que parte do menos intenso e vai para o mais intenso? É assim que ele quer, ó. Menos intenso. Isso daqui tem a ver com a intensidade. Então, menos e mais intenso. Então, aqui a gente tem uma série, tá, de adjetivos. Veja que foi uma questão da PCRJ, tá? Aplicada em 2021. No edital de 2021, perdão. Que foi aplicada em 2022, né? Se não me falha a memória, essa prova foi aplicada este ano, no início deste ano. Então, vê só. Qual alternativa a gente tem? Um adjetivo que é menos intenso e parte para o mais intenso. Letra A, amigo, companheiro, parceiro. B, afastado, distante, remoto. C, colérico, irado, raivoso. D, sentimental, sensível, afetivo. Letra E, delicado, gentil e educado. Então, você tem que ficar pensando realmente aqui. A gente vai ter que tentar montar, tá? Na sua imagem ou na sua mente o que é cada um desses adjetivos e o que é que eles representam. Imagina o seguinte, imagina que você tem, tá, uma amizade de 20 anos. E aí vem alguém e diz assim, ah, esse daqui é o meu parceiro. Será que parceiro tem o mesmo peso de alguém dizer assim, ele é o meu amigo? Não, né? Qual é o mais intenso? Você tem um parceiro ou você tem um amigo? Você tem um amigo, né? Um amigo é aquele que está lá todas as horas, uma pessoa que está acompanhando você há muito tempo, que é uma pessoa com quem você dividiu momentos bons e ruins. E parceiro pode ser um parceiro de equipe, pode ser um parceiro de time de futebol, na verdade. Companheiro, a mesma coisa. Então, amigo é muito mais intenso do que parceiro. E aqui a gente não vê essa relação do menos intenso para o mais intenso. Na verdade, está ao contrário até, né? Porque amigo é mais intenso e parceiro é menos intenso. Então, a letra A a gente já elimina. Letra B. Afastado, distante e remoto. Imagina o seguinte, você, uma pessoa muito solícita que é, depois que foi aprovado no concurso, resolveu dar uma carona a alguém, apesar do preço da gasolina do jeito que está, né? Então, pela hora da morte. Mas você é uma pessoa muito boa. Você assim, não, rapaz, eu deixo você em casa. E aí você pergunta assim, você mora? Onde você mora? Aí ele diz assim, ah, é afastado daqui. Afastado? Você diz, é, afastado. Ou então ele diz assim, ah, eu moro distante. Aí você já fica, eita, meu pai. E se alguém falar assim, ah, eu moro num lugar remoto. Menino, você já bota, meu Deus, por que eu fui dar essa sugestão de dar essa carona? Você já inventa logo uma desculpa, né? Porque se alguém diz assim, eu moro num lugar afastado, você fala, ah, não, beleza. É logo ali, 5 minutos. Eu moro num lugar distante. Dá uns
20 minutos. Agora, eu moro num lugar remoto, menino, bote 1 hora ou 2, né? Porque remoto realmente é algo assim muito distante. Então, aqui a gente vê que afastado é menos intenso e remoto é o mais intenso. Então, bem provável que o nosso gabarito seja a letra B. Vamos só ver as outras alternativas. Letra C, colérico, irado e raivoso. E agora? E aí, prof, eu acho que é a letra C, viu? Que é o gabarito. Será? Vamos analisar aqui com calma. Olha só. Colérico. O que é colérico? Colérico vem da palavra cólera. Cólera. Então, imagina assim, uma cólera, assim, cara colérico. Rapaz, o bicho devia estar, assim, quebrando um lugar, pegando cadeira, jogando pra cima, dando soco, tapa. Não devia estar uma bagaceira. Porque quando a gente fala em colérico, é quando, assim, a cólera é aquela raiva que toma conta do ser, toma conta da pessoa. É uma raiva, assim, num nível que, menino, você sai da frente, a pessoa não tá vendo nada, tá vendo tudo vermelho. É exatamente isso. E aí, se alguém está colérico, com certeza ela está com uma raiva muito maior do que quem está apenas raivoso. Então, colérico é mais intenso. Irado também é mais intenso do que raivoso. Por isso que não é a letra C, tá bom? Letra C não é o nosso gabarito. Letra D, sentimental, sensível e afetivo. No fim das contas, aqui eu não vejo uma relação, na verdade, de menos intenso e mais intenso aqui em nenhum deles, tá? Sentimental, talvez esse afetivo eu veja ele como menos intenso, tá bom? E letra E, delicado, gentil. E educado, eu acredito que está também ao contrário, né? Delicado seria mais intenso e educado seria menos. Porque quando eu digo assim, fulano é educado, fulano é gentil, então já é mais educado do que quem é só educado. E fulano é delicado. Poxa, aí realmente está um nível bem mais acima do que quem é só educado. Então, também está invertido. Realmente o nosso gabarito é letra B, porque, afastado passa para o distante, que já vai aumentando o nível de intensidade, para o remoto, aí, menino, é realmente bem mais intenso do que o primeiro adjetivo. Então, gabarito, de novo, letra B, de bravo. Prosseguindo aqui, terceira questão. Estamos na cena do crime, à frente de quem mira o levante fica a praia, banhada pela Baía de Guanabara. Atrás, indevassável, diferente, infinita, a floresta. À direita, um pequeno manguezal acompanhado do braço mais largo do rio, que desce das serras altas da Tijuca para ali desembocar. Do outro lado, o outeiro de Leripe, onde existiu a aldeia indígena de Uruçumim, por trás do qual corre o segundo braço do rio, formando a foz em delta. No centro, uma grande construção inabitada, a Casa de Pedra, única obra humana no enquadramento deserto da paisagem. Tratando-se de um texto descritivo, é natural que o autor empregue muitos adjetivos, que podem representar características, status, qualidades e relações. Olha só, ele trouxe até uma definição do que é adjetivo. Continuando. O adjetivo abaixo que pertence ao grupo dos adjetivos, olha só, dos adjetivos de relação. Gente, isso daqui, prova da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, será que é importante saber o que é um adjetivo de relação? Vamos lembrar, o que é um adjetivo de relação? Um adjetivo que tem um valor, o quê? Objetivo. E eu não consigo passar para o grau superlativo. Então, não flexiona no superlativo, tá? Vamos ver aqui, letra A, pequeno manguezal. E aí, pequeno manguezal, eu conseguiria colocar muito pequeno? É só a gente fazer isso. Muito, muito pequeno? Consigo, prof. Então, não é a letra A, de acordo. Braço mais largo. Veja que ele já está aqui, no grau superlativo, tá? Mais largo. O braço muito largo. Então, realmente, aqui também não tem adjetivo de relação, porque largo não é adjetivo de relação. Serras altas. Tenta aqui, serras muito altas. Deu certo, prof. Então, não é a letra C. Aldeia indígena. Tenta aqui, aldeia muito indígena. Dá? Não dá.
Então, provavelmente a letra D. Vamos ver só a letra E. Grande construção, muito grande. Eita, prof, dá. Então, se dá para colocar muito grande, a gente já sabe que não é de relação. Por quê? Porque adjetivo de relação não flexiona no grau superlativo. Por isso que realmente o nosso gabarito é quem? Letra D, aldeia indígena. Porque eu não consigo acrescentar esse muito, tá? Eu não consigo passar para o grau superlativo. Viu só? Que besteira, né? Fácil, fácil. Mas muita gente errou essa questão, tá bom? Por quê? Porque não sabia o que era adjetivo de relação. E aí você vai ficar só olhando para essa questão ou vai anotar? Anota no teu material, tá? Porque isso daqui, ó, grande chance de aparecer na sua prova, viu? A FGV ama esse tipo de conteúdo, tá? Então, adjetivo de relação tem valor objetivo e você não flexiona no superlativo. Por isso que o gabarito é letra D, aldeia indígena. Indígena é um adjetivo de relação. Tem um valor objetivo. Eu não consigo passar para o grau superlativo. Até rimou. Vamos lá. Terceira questão já foi. Vamos agora para a quarta questão. A frase em que a substituição do termo sublinhado foi feita de forma adequada ao sentido original é: letra A, remédio sem efeito. E aí, remédio sem efeito é equivalente a remédio ineficiente? Olha só, que ele pede, na verdade, o que, gente? A passagem de uma locução adjetiva para um adjetivo. Olha só, a gente viu isso, não foi? Foi. É mesmo, a professora mostrou isso daqui pra gente. Pois é, isso daqui é a reescrita da FGV, tá? Uma das formas de reescrita da FGV. Então, remédio sem efeito é a mesma coisa de um remédio ineficiente? Será? Não sei. B, poço sem água é a mesma coisa de um poço árido? C, livro sem autor é a mesma coisa de um livro desautorizado? Não, né? A gente poderia colocar um livro anônimo, mas desautorizado não. Por quê? Porque desautorizado tem a ver com autorizado, que tem a ver com autorizar, que tem a ver com permitir. Então, tem nada a ver com autor aqui. Letra D, carro sem direção, carro indireto? Não, né? Poderia ser o quê? Poderia ser carro desgovernado. Dava? Dava. Mas indireto não dá, não. E letra E, flor sem perfume, flor fedorenta? Não, né? Flor fedorenta também não dava, não, tá? A gente poderia dizer que é uma flor insípida? Pode ser. Melhor, a gente pode dizer assim, ó, uma flor inodora. Pronto. Porque não tem cheiro, tá? Então, realmente, a gente tá aqui entre a letra A e a letra B. E agora? Um remédio sem efeito é um remédio ineficiente ou um poço sem água é um poço árido? E aí? Qual o gabarito? Letra A ou letra B? Nesse caso aqui, gente, o gabarito é letra A. De alfa. Por quê, professora? Não concordo, não. Vou entrar com recurso. Isso é um absurdo. Como é que pode um poço sem água? Claro que é um poço árido. Aqui está. Árido, quando você procura lá no dicionário, você vai ver que tem a ver com arenoso. Tá? Tem a ver com areia. A professora, o lugar que tem areia não tem água. É relativo. Na praia tem areia e tem água. Vê, quando ele fala poço árido, tem a ver com arenoso, tá? Então, não tem a ver com água. Árido tem a ver com a areia. Por isso que não dá para ser a letra B. Tem que ser a letra A. Remédio sem efeito é um remédio ineficiente. Por quê, prof? Porque, ó, ineficiente vem de eficiente. E quem é eficiente é que faz algo, né, que produz efeito. Então, ineficiente é o mesmo que, vamos colocar aqui, ó, sem eficiência. E quem não tem eficiência não produz efeito. Prontinho. Então, realmente, o nosso gabarito aqui é a letra A. Tá? Cuidado com a FGV, porque ela gosta muito de trabalhar com a alternativa que parece a correta, mas tem outra que está mais correta do que aquela que ela está tentando te enganar. Então, não faça a prova da FGV com pressa. Leia com calma todas as alternativas para não se passar
com uma situação como essa daqui, né? Uma casca de banana, ok? Vamos agora para a quinta questão. Há 160 anos, o então Reino da Prússia, que veio a se tornar o principal Estado-membro do Império Alemão, se via às voltas com a necessidade de aumentar os gastos bélicos para fazer frente às guerras que enfrentava. No texto, empregou-se o adjetivo bélico, referente à guerra, usando uma forma latina culta. O adjetivo culto abaixo, que mostra uma correlata relação de sentido, é... Vê só, o que é um adjetivo culto? Um adjetivo culto é quando ele deriva do latim. Então, alguns adjetivos, eles derivam do latim. É o caso de bélico. Bélico, esse adjetivo bélico, ele vem do termo guerra em latim, tá? Por isso que é um adjetivo culto. E aí ele quer saber qual adjetivo culto abaixo mostra uma correta relação de sentido. No fim das contas, ele quer saber se você conhece o sentido desses adjetivos que ele vai colocar aqui abaixo. Então, na letra A, a gente tem aqui, ó. Agrícola tem a ver com meio ambiente? Não, né? Agrícola tem a ver com o quê? Com agricultura, tá? Então, agrícola tem a ver com agricultura e não com meio ambiente. Já corta a letra A. Letra B, óptico, tem a ver com ouvido? Não, óptico tem a ver com olho. Corta a letra B. Letra C, pueril, tem a ver com brincadeira? Será? Não sei. Tô na dúvida, então vamos marcar. D, botânico, tem a ver com frutos? Não. Botânico tem a ver com flores. E letra E, crônico, tem a ver com tempo? Professora, crônico, que diz assim, uma doença crônica. É uma doença que existe há muito tempo. Será que tem a ver com tempo? É aí que está. E aí, qual é? Letra C ou letra E? Letra C, pueril, é brincadeira? Ou letra E, crônico, tem a ver com tempo? O gabarito dessa questão é a letra E. Crônico tem a ver com tempo. Lembra lá, ó, de cronológico. Cronograma. Cronômetro. Tudo tem a ver com tempo. Por quê? Por causa desse radical aqui, ó. Cronos. Bom? Então, até o N, né? Então, aqui a gente tem o gabarito na letra E. Prof, então, por que não é a letra C? Pueril, porque pueril não é brincadeira. Pueril tem a ver com algo que é infantil. Tem a ver com criança, tá? E não com brincadeira necessariamente. Ok? Então, quando você diz assim, brincadeiras pueris, são brincadeiras infantis. São brincadeiras de criança, que já dizia o molejão, né? Brincadeira de criança. Eu sei que você conhece essa música, não estou entregando a minha idade aqui. Certo? Então, o gabarito aqui da quinta questão é letra E. Crônico é de tempo, ok? Crônico é de tempo. E agora eu já vou me despedir de você e agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Qualquer dúvida, se tiver alguma dúvida e quiser tirar dúvidas, pode ou deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo, tá? Ou então você pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, @profvirginiaamaral. Deixa eu dar até um zoom aqui, pronto. @profvirginiaamaral, você pode me mandar DM por lá, que eu também sempre respondo. Ok? Próxima semana a gente continua tendo lives, tá? E aí a gente sempre vai fazer assim, vai ser uma live sobre redação, outra live sobre língua portuguesa, e aí eu vou escolher um assunto, um conteúdo que seja relevante para alguma banca. Hoje a gente trabalhou o FGV, na próxima posso trabalhar Instituto CP, CESP. Inclusive, se quiser, deixa uma sugestão aqui, tá? Nos comentários. Diz assim, professora, faz um sobre redação da FGV ou sobre língua portuguesa para o Instituto CP. Diz aí o que é que vocês querem, que aqui quem manda são vocês. Beleza? Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui. E eu vejo você numa próxima. Tchau. Bons estudos!